Olá, tudo bem? Nós estamos começando hoje a nova aula do módulo de gestão de pessoas e agora seria exatamente a aula 8, ou a gente chama de P8, em que foi dada já na semana passada para os alunos e agora a gente está colocando aqui no canal, trazendo ela para que todos, tanto os alunos que perderam a aula quanto todos os que estão acompanhando esse curso online, possa ter acesso diretamente à aula. Lembrando que, se você é novo no canal, então se inscreva, ative o sininho e, ao mesmo tempo, procure também a playlist de gestão de pessoas. Nós temos já damos o módulo completo de técnicas de vendas e agora a gente está exatamente em gestão de pessoas. E a partir daí você acompanha passo a passo. Para os alunos é claro que eles precisam no final fazer o exercício, responder as questões e a partir daí me enviar a foto das respostas, para que eu possa ir controlando aqui também a sua participação também. Os demais, faça também o exercício, porque é uma forma de você sempre fixar cada vez mais o conteúdo. Outra, para você que está procurando melhorar o seu currículo para ingressar no mercado de trabalho, esses cursos você pode muito bem colocar no seu currículo como sendo um curso de 40 horas e a partir daí cada módulo, no caso técnicas de venda 40 horas e agora também gestão de pessoa 40 horas. Porque na realidade nós não damos certificado, mas também não precisa de certificado. As empresas, elas hoje não estão procurando isso. Quando você coloca no currículo que fez o curso, o máximo que ela vai procurar saber de você na entrevista, fazer algumas perguntas. Você pode tentar solucionar um determinado problema, né? Ela colocar uma certa questão para que você possa discutir de como solucioná-la, ou quem sabe até alguma tarefa em exercício. Mas papel hoje não está servindo para nada, não adianta, tirando realmente o diploma que você tem que ter do ensino médio, diploma de curso superior, curso de inglês, alguns outros cursos assim mais específicos. A parte profissionalizante não necessariamente precisa para o currículo, pode precisar para provas de títulos, para outras situações, mas a maioria hoje que está procurando ingressar no mercado de trabalho e procurando melhorar o currículo, você pode colocar. Bem, então hoje, dentro de gestão de pessoas, a gente vem falando que existem 4 processos principais de gestão de pessoas dentro da organização. É o processo de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento. Então veja bem, recrutamento já foi dado, é a aula 7, vocês podem muito ver anteriormente, e agora a gente está no processo de seleção, que na realidade eu daria um outro nome, eu daria como eliminação de candidatos. Por quê? Porque no recrutamento, quando a empresa fez o anúncio, seja ele interno ou externo, em relação a dentro da empresa, ou misto, que ela disse como é que era a vaga, o que ela pretendia, quais são os pré-requisitos, tudo mais, para que as pessoas que realmente esteja qualificada para aquele cargo possa procurar e mandar o currículo. Então, no momento que as pessoas enviam currículos, eu até expliquei o seguinte: digamos que tenha 20 vagas e 150 pessoas mandaram o currículo. Acontece que dessas 150, eu diria que 100 mandou o currículo, mas o currículo não tem nada a ver com aquela. Está faltando alguma coisa. Digamos que precisasse do ensino médio completo, essa pessoa ainda não tem. Ou que tivesse algum conhecimento em inglês, ela não tem. Ou experiência na área, não sei. O que acontece? De 150 currículos para 20 vagas, 100 não estava conforme aquilo que era solicitado na vaga, e simplesmente a empresa ela pode até pegar alguns desses currículos e guardar para outra oportunidade, se é que ela acha interessante
a capacitação, a formação, o conhecimento, a habilidade e competência que esse candidato tenha. Ela pode até guardar, né? Se não, ela vai dispensar 100. E aí ficou quanto? 50. Então, na realidade, ela selecionou 50 candidatos para 20 vagas. Só que aí, no papel, todos os 50 são ótimos. Colocou, está dentro de acordo com o que a empresa precisa, porém, é preciso saber algumas informações durante a entrevista. Primeiro, mais detalhes sobre aquilo que ele colocou no currículo. Segundo, habilidades e competência propriamente dito desses candidatos. Terceiro, como esse candidato ele reage tanto na função que ele vai fazer, como também na relação interpessoal com as pessoas. Aí vem a questão caráter, personalidade, ou seja, existem muitas coisas que a empresa precisa ver desses candidatos e que naqueles 50 currículos que ela tem ali, não tem como ver. E aí a forma que tem é pessoalmente. Só que apenas conversando não resolve. Porque se eu for perguntar se o candidato ele é uma pessoa que tem um bom relacionamento interpessoal com as pessoas, que não fuma, que não bebe e tudo mais, só perguntar ele vai responder aquilo que eu quero realmente escutar. E isso não somente isso não é interessante. Então é preciso fazer uma análise mais profunda e a partir daí é que tem as dinâmicas, tem todo o processo como a gente vai falar. Então nesse momento o que a empresa precisa não é selecionar, então não é seleção de pessoas. Ela precisa eliminar 30 candidatos. Ela tem um currículo de 50 que achou interessante, mas só tem 20 vagas. Então ela está precisando não é selecionar, eles já estão selecionados. Agora esses candidatos em si é que tem que mostrar que é bom e a partir daí os 20 melhores é que vão ficar. Então ela precisa eliminar 30 candidatos. É por isso que a gente fala em seleção de pessoas, tudo bem. Não tem como, se a gente falar eliminação de pessoas vai pegar mal. Mas na realidade o que acontece é um processo de eliminação. Porque a seleção, no momento que é o processo de recrutamento, em que você manda o currículo para a empresa, automaticamente ali ela já vai selecionando. O processo seletivo já acontece ali. Tudo bem, então vamos lá. O que seria seleção de pessoas? Então trata-se de um processo ou atividade a ser realizada após o recrutamento, que serve para coletar e utilizar informações sobre os candidatos recrutados, para se escolher quais entre eles estarão aptos a receber proposta de emprego. Na maioria das vezes, esse processo é antecedido por uma triagem, para eliminar os candidatos sem qualificações mínimas exigidas, antes de se coletar qualquer informação adicional. Então, essa triagem é exatamente o que eu falei. 150 mandou o currículo, descobri que 100 não tem nada a ver. Então, para aquela vaga, aquele 100 já não se conta, é apenas 50. Sendo que no meio pode ser que eu ainda escolha alguns e guarde para outras funções que futuramente ou paralelamente eu também posso precisar, tá ok? Então, isso é bem interessante que a gente saiba. Então, outra coisa que a gente tem que ver é o seguinte: hoje, a seleção de recursos humanos ela serve principalmente, já que o mercado hoje é muito competitivo, para procurar aqueles que realmente têm maior potencial para aquele cargo, para aquela função. E não é só isso, é claro que quando eu falo também falo em caráter, competência, se essa pessoa realmente se enquadra com a filosofia da empresa, se a empresa também é aquilo que ela espera, porque você tem o seu caráter, sua personalidade, seu modo de viver, seus objetivos pessoais, e o objetivo pessoal da pessoa também tem que bater um pouco com o objetivo da empresa. A empresa pretende crescer e você tem que procurar crescer junto com a empresa também. Então, esse é muito mais fácil de a gente analisar tudo isso, de preencher um cargo que realmente necessita, a partir do momento em que a gente leva com seriedade e faz esse processo. Não adianta só alguém chegar e aí os primeiros que chegar, que der o currículo, a gente olha, tá ok, pronto. Não, porque
Primeiro, que a gente pode estar perdendo muitos candidatos em potencial. E naquele momento ali, entre aqueles que eu sei que preenchem os pré-requisitos que eu gostaria para minha vaga, eu tenho que conhecer para pegar os melhores, porque se eu não pegar esses melhores, meus concorrentes pegam. E aí pode me dar trabalho também, né? Então é por isso que a gente tem que fazer o melhor. E outra, não adianta simplesmente então olhar pelo currículo, porque como cada pessoa tem a sua particularidade, então às vezes a qualidade de um supera a sua falta de conhecimento em alguma coisa, porque treinamento posso dar em qualquer momento, mas às vezes a habilidade pessoal, a forma que você tem de trabalhar, de ser, isso é algo que é próprio, é nato de cada pessoa. Então a empresa também tem que olhar tudo para realmente pegar aqueles candidatos que são bem diferenciados, porque eles estão ali concorrendo. Outra, muitas vezes na própria entrevista pode acontecer que o candidato ele esteja um pouco tímido, um pouco ansioso, e aquilo também atrapalha a sua entrevista. E é por isso que existem testes, existem dinâmicas, existem várias outras etapas além da entrevista propriamente dita, para que aos poucos eu possa conhecer todos os candidatos. E aí sim eu aproveitar o máximo de informações sobre eles, dar informação também sobre a empresa, para que a partir daí possa fazer uma boa seleção. Então, por isso que é importante a entrevista. Aqui também a gente vê que os objetivos também da empresa, ela consegue ser alcançado no momento que você faz um processo de recrutamento e seleção. Porque eu falo disso? Muitas empresas não levam tão a sério. E algumas, inclusive, colocam o próprio dono da empresa, ou alguém que não tem nada a ver, ou só um funcionário porque é mais experiente, para fazer esse processo de seleção. E aí está o problema, porque tem que ser um psicólogo, tem que ser um gestor realmente de RH, tem que ser uma pessoa que saiba lidar, que saiba observar e avaliar comportamentos. E isso não é tão fácil assim. Às vezes a gente olhando para uma pessoa e simplesmente, ou então pegando uma técnica qualquer, uma dinâmica, coloca lá, não sabe para que serve aquela dinâmica e vai colocar tudo a perder. Então é por isso que o desempenho da empresa, a eficiência também no local de trabalho, o clima organizacional, tudo isso vai depender quando a empresa consegue trazer pessoas capacitadas para o seu quadro. Pessoas que possam somar junto com as demais que já estão dentro da empresa. Se ela não consegue fazer isso, é claro que isso aí vai desmotivar também as pessoas que estão dentro da empresa. Então, veja bem, aqui até tem uma parte interessante que eu peguei, né? Se todas as pessoas fossem iguais e possuíssem as mesmas habilidades e competências, a seleção do pessoal certamente não seria necessária, pois o processo seletivo deve fornecer tanto um diagnóstico quanto um prognóstico a respeito dessas duas variáveis importantes: tempo de aprendizagem e nível de execução. Então, veja bem, é claro, todo mundo igual, todo mundo faz. Como é que não fazia sentido isso? Então, automaticamente, para que processo? Então, os primeiros que viessem, que aparecessem na empresa, não estaria garantido, né? E também existe uma coisa interessante, que essa entrevista, esse diagnóstico, esse prognóstico, ele tem que saber não só na atualidade como aquele candidato se encontra, mas também pensar como é que ele irá trabalhar dentro do ambiente organizacional, como é que vai ser a sua relação com o ambiente de trabalho, porque muitas vezes só a pessoa estar capacitada não diz tudo. Às vezes o local, por ser muito rígido, por ser flexível demais, não sei, existem algumas características do local de trabalho que muitas vezes não batem com as características da pessoa que está entrando, e aí também é claro que não vai dar certo, né? Então é por isso que é bom. Outra coisa que a gente sempre já vem falando aqui é o seguinte: esse recrutador, ele tem que ser uma pessoa com conhecimento sobre esse processo de recrutamento,
com capacidade, competência para isso aí, porque senão ele vai botar tudo a perder, tudo, né? O dono da empresa, se ele não for formado, se ele não tem experiência, ele tem que saber o seguinte, que ele não vai gastar, ele vai investir trazendo um psicólogo ou um gestor propriamente dito para a empresa que tenha a capacidade de fazer esse processo de recrutamento e seleção. Porque aí pode ser que ele coloque uma pessoa de bom caráter e boa personalidade, mas pode colocar na função errada. E aí essa pessoa, com certeza, ao passar tempo, vai desmotivar, porque ela quer estar dentro da empresa, ela precisa da grana, a empresa precisa dela, porém, ela está fazendo algo que não é bem aquilo que ela gostaria. Existe algo dentro da empresa em que ela é muito boa, em que ela pode desenvolver mais, ela vai se sentir feliz e vai produzir até mais para a empresa, e de qualidade. Então, existe também isso. Muitas vezes aquela pessoa está na entrevista, mas descobre-se que ela poderia ser para um outro cargo e é oferecido uma outra oportunidade para ela, né? Na realidade, o que ela naquele momento está é mais a procura de emprego, mas cabe quem está recrutando descobrir em cada candidato aqueles que realmente possuem habilidade e competência para aquilo que se necessita dentro da empresa e também, de acordo com as suas características, como poderia ser aproveitado esse novo funcionário. E aí, isso aí é que é muito interessante da gente fazer para não perder tempo, para não frustrar, para não desmotivar os que já estão dentro, porque também se eu coloco uma pessoa que não é capacitada, o meu grupo de trabalho, os colaboradores dentro da empresa, vai notar. Ele não vai entender o que é que eu fiz, mas vai notar que aquela pessoa ali não está capacitada para o serviço. E vai ser muito difícil que um deles tente descobrir em que ele melhor. Não, já vai meter o pau mesmo. Isso aqui não serve, né? Não está nada legal. Então, o clima já não vai ficar legal, a produção vai cair também. Então, vamos lá. Técnica de seleção. Então, a partir do momento da necessidade de novos profissionais na organização, com as informações a respeito do cargo a ser preenchido, é que se deve escolher as técnicas de seleção adequadas. Porque quando eu sei o que eu quero dentro da empresa, é o vendedor, é alguém na linha de produção, um operário, é uma secretária, não sei, é um supervisor, um gerente. Então, a partir daí, eu planejo o quadro, a função, com todos os detalhes daquilo que eu quero. Eu tenho que fazer isso aí, a partir daí, com isso na mão, aí sim eu vou atrás desse candidato, porque se eu simplesmente sei que quero, sei lá, um coordenador, um supervisor, por exemplo, dentro da empresa, mas eu não traço nada sobre o perfil que eu realmente quero, apenas sei que ele tem que ter o projeto, tem que ter a espírito de liderança, saber trabalhar em equipe, ter experiência na função, sim, mas essas coisas são muito vagas. Será que precisa de algum curso superior, algum curso técnico, tecnólogo? Será que ele precisa também ter habilidades para conversar com o público? Ou também na parte burocrática, que ele precisa trabalhar com alguma planilha, algum software, alguma coisa também, alguma tecnologia dentro da empresa? Então, existem muitas coisas que eu tenho que saber antes, para a partir daí eu poder chegar na seleção, fazer uma boa seleção sem perder tempo, e inclusive poder avaliar depois. Eu faço processo de seleção, seleciono a pessoa, mas ela tem um período de experiência. Durante o período de experiência eu estou avaliando se aquela seleção realmente foi bem feita, se os processos pelo qual eu utilizei dentro dela são adequados, né? A forma como realmente eu conduzi essa entrevista também, tudo isso eu vou avaliando exatamente no período de experiência. Então é por isso que a gente tem que ver cada passo desse que a gente vai, sabendo que as técnicas de seleção, na realidade, existem 5 grupos: a entrevista, a seleção, prova de conhecimento, de capacidade, testes psicométricos, teste de personalidade e técnicas de simulação. Sendo que para cada caso não há necessidade de se passar nenhum
Nenhuma entrevista de seleção passa por todas essas etapas. Você pode muito bem utilizar apenas a entrevista de seleção. Se você achar que é necessário, por exemplo, inglês, que também vai depender da fluência verbal, também da fluência na língua em que está sendo ensinada, você vai fazer uma prova de conhecimento, seja oral ou escrita. Se é para trabalhar determinada máquina, então pode ter também um teste de capacidade, né? Qual o conhecimento, ou seja, é de acordo com a necessidade da empresa, sabendo que sempre se utiliza mais de uma técnica, além da entrevista, mais alguma coisa, porque fica mais fácil de realmente analisar a qualidade dessa pessoa, o que é que ela tem para oferecer. Vamos lá. Todas as técnicas utilizadas durante o processo seletivo devem ser sempre elaboradas com base nas exigências do cargo a ser preenchido pelo candidato. Então veja bem, isso aqui, por que está falando isso? Porque eu já falei anteriormente que quando você necessita de uma pessoa nova na empresa, você tem que elaborar, você tem que traçar aquela vaga. Toda estratégia, tudo o que realmente você necessitar, habilidades e competência, o que você precisa dele, o que não deve também, se você tem que ter ela todo elaborado para a partir daí você poder fazer uma boa seleção, porque senão já era, né? E a seleção, sabendo que esse processo, o recrutamento, quando pode ser interno ou externo ou misto, já falei lá no outro, né, os conceitos. Quando eu faço o recrutamento interno, essa seleção aí, ela é completamente diferente da seleção do recrutamento externo, porque eu estou fazendo uma seleção, eu estou fazendo algo com alguém que eu já conheço da empresa. Eu apenas vou aferir se realmente os novos conhecimentos adquiridos servem para aquela função que eu quero, porque para o recrutamento interno, eu diria que 90% das vagas são aquelas vagas que dão chance deles de subir de cargo, dele ir para uma outra filial e também gerenciar uma outra filial, não sei, sempre é claro que ele vai subindo. Então é alguém que já é da casa, é alguém que eu não preciso fazer todas as etapas que eu deveria fazer com uma pessoa estranha, que ele está acabando de chegar e eu não sei quem é. Não, já é de casa, então facilita mais. O processo em si é mais fácil. Quando a organização não observa tais recomendações, torna-se bastante visível práticas inadequadas de técnicas seletivas apenas como um complemento do processo de seleção, inexistindo dessa forma coleta de dados que poderão ser relevantes nas escolhas dos candidatos, segundo as oportunidades que você tem oferecido. Então, por isso que eu digo, tem que ter um máximo de seriedade nessa etapa. Não adianta você gastar dinheiro com o processo de recrutamento e na hora que você tem bastante candidato e dá para analisar quais são os melhores ali, entre eles, fazer toda essa dinâmica até descobrir os melhores, você jogar tudo no lixo. Então, é por isso que tem que ter alguém que seja capaz, que tenha conhecimento sobre isso aí e utilizar as técnicas adequadas. Nos dias atuais, muitas são as formas de medir as informações dos candidatos durante o processo seletivo, diante das poderosas ferramentas tecnológicas, por exemplo. Porém, as técnicas consideradas tradicionais ainda são amplamente utilizadas por muitas organizações, que essas técnicas as técnicas que a gente faz verbal, escrita, dentro de uma sala. Não usa muito os softwares tecnológicos, não, porque o contato nesse momento ele é muito interessante, porque você vai descobrir muitas coisas sobre esse candidato. Então, aqui está, por exemplo, formulário de inscrição, currículos, verificação de indicações, históricos, informações sobre antecedentes, entrevista, teste de habilidade, teste de conhecimento da função, ensaios e experimentação, exigência física, fisiológica, teste de personalidade, honestidade, grafologia. Então, não fiquem com medo, cada parte dessa é de acordo com a função e no máximo que a empresa vai utilizar são 3, né? 3 desse tipo de ferramentas para a partir daí fazer um bom processo seletivo e selecionar realmente as melhores pessoas. Bem, a entrevista ela deveria ser para todas as empresas a parte mais importante,
Mas aqui a gente está dizendo para muitas organizações, porque existem muitas empresas que não levam a sério nada disso. E aí sempre ele está com um quadro com muita rotatividade. O que seria isso? Pessoas que entram, passam pouco tempo e saem, ou é mandado embora. Isso é rotatividade, é algo que não para, que está sempre mudando. Isso gera, primeiro, que desgaste. Também você está jogando dinheiro fora. Há uma despesa muito grande aí também, porque você gasta dinheiro para fazer o processo seletivo, gasta dinheiro para treinar essa pessoa e de repente ela vai embora, você vai ter que fazer tudo de novo. Tem aquele desgaste que é da própria equipe, desmotiva a equipe que está na empresa, porque a empresa não está sabendo colocar alguém que realmente tenha capacidade, tenha responsabilidade, tenha competência para aquela função. E aí isso aí vai desgastando e a empresa em si vai perdendo espaço no mercado, porque como a produção cai, como a qualidade do atendimento cai, então ela também tem uma tendência das demais na sua área passar à sua frente. Então, se a entrevista pode ser prejudicada porque os entrevistadores adotam técnicas diferentes ou enfocam informações potencialmente irrelevantes, uma solução lógica é impor uma estrutura consistente. Isso aqui é quando você tem mais de um recrutador. E aí, cada um está por si? Não. Então, cria um padrão. Cada recrutador tem uma forma diferente de trabalhar, mas cria um padrão para a sua empresa. São 3 psicólogos. Digamos que você tem uma empresa grande, mas tem 3, então cria algo padrão. Para cada função, necessita-se disso, disso e disso. E a gente não gostaria que esse candidato fosse assim, assim, assim. Então o que acontece? Quando você prepara tudo isso e deixa padrão para todos, a forma de cada um dos recrutadores, os psicólogos, conversar é diferente. Avaliar, alguns podem também até levar pela subjetividade, mas o resultado vai ser muito parecido na hora de selecionar esses candidatos. A divergência que vai acontecer é muito pouca. Veja bem, eu estou exatamente comentando sobre cada etapa dessa, porque você pode muito bem, na hora em que eu estou passando, como eu estou colocando sempre o texto, né, parado, você pode parar o vídeo e ler o texto também, entendeu? Então, eu estou dando uma explicação bastante abrangente sobre o assunto, mas também estou dando oportunidade para que você possa parar o vídeo na hora que eu estou passando aqui e aí ler, anotar tudo mais, porque esse aqui é mais interessante. Então, existem várias técnicas, né? É claro que a dinâmica ela sempre é a mais procurada, porque você tem como observar melhor os candidatos, mas não sei o que é realmente. Você vai lidar com pessoas, você vai lidar na parte burocrática da empresa, você vai lidar diretamente na linha de produção. Para cada caso desses existem dinâmicas, técnicas próprias, diferentes de si também, próprias para atender a cada um desses grupos, né? Então, vamos lá. Diante do processo seletivo, o entrevistado pode ser considerado como uma caixa preta a ser desvendada, que pode gerar informações importantes sobre si mesmo. Eu iria até mais além disso aí, porque como eu não sei quem vai ser entrevistado, no momento que eu tenho uma vaga e aparece 3 candidatos bons, se eu tiver grana no caixa, se puder, eu vou pegar os 3. É por isso que eu também sempre falo o seguinte: olha, é uma mentira dizer que não tem, que não está existindo oportunidade de emprego. Oportunidade está sim, porque não existe mercado, é pessoas qualificadas. A empresa, ela sempre, às vezes ela nem coloca, sei lá, aquele anúncio, já procura alguém mesmo do mercado que ela sabe onde se encontra, nem coloca muito, porque sabe que a maioria não tem as habilidades e competências que são necessárias. Mas no momento que ela encontra, ela sabe muito bem que se selecionar um de 3 que sejam tops, seleciona um e dispensa os 2, e que os 2 vão gerar lucro para a concorrência. Então é melhor pegar os 3, ou pelo menos pegar os 2 melhores.
Então é por isso que eu digo, quem é você? Não adianta a empresa, você chegar na empresa e ela ter interesse. Eu digo isso porque aconteceu comigo, quando eu larguei a Guarabes, estava fazendo um curso no Rio e aí fui morar em Juiz de Fora. O que é que acontece? Eu fui estagiar em Juiz de Fora, numa empresa, mas depois procurei outras empresas. Uma das empresas em que eu fui, automaticamente o dono da empresa ele me encaixou, porque ele viu que eu era importante para a empresa dele. Veja, não significa dizer que você é bom para qualquer empresa, não. De acordo com a situação, com a necessidade, a forma de trabalhar de cada empresa, você pode ser uma pessoa que possa ser escolhida ou não, entendeu? Então isso é muito relativo. E para aquela empresa ele viu como uma oportunidade de fazer a empresa crescer. E realmente foi bom o meu trabalho lá, o tempo que eu passei, né? Mas naquele momento ele tinha colocado, ele nem pensava em colocar vagas, criar um processo de recrutamento em lugar nenhum. Não, mas no momento que eu surgi e que eu mostrei o meu currículo, disse qual era a minha proposta e o que é que eu estava querendo, ele simplesmente viu que dava para me encaixar dentro da empresa. Então, é por isso que eu digo que tudo vai depender da situação, de quem é você, da oportunidade, como você está preparado também. Aqui eu estou falando mercado e varejo. Deixa eu pegar aqui um pouco aqui para que vocês vejam. Porque eu quero também falar sobre um pouco de vendas, porque tudo está relacionado a vendas. Veja, a entrevista aqui do candidato, quando você coloca, é completamente diferente da entrevista que eu vou colocar para uma empresa, para um restaurante, por exemplo. É completamente diferente. Então, é por isso que o gerente em si, ele pode realizar a entrevista também, entendeu? Ele pode, porque ele tem experiência, ele sabe, é algo que ele já passou por aquilo, a maioria já passou também. Então, ele pode sim, pode até ter êxito. Mas é diferente de alguém dentro de uma empresa em que existem vários setores e que de repente ele vai, a cada dia ele seleciona para um setor diferente, mas ele não é formado nessa área. Porque com certeza ele vai deixar de lado alguns detalhes importantes, muitas vezes até de detalhes técnicos mesmo, que poderia ajudar muito a empresa em si. Aqui também existe o objetivo da entrevista, o propósito central da entrevista de seleção, que é obter do candidato informações complementares que não foram reveladas durante ou teste ou então durante o momento que ele entregou o currículo. Ele às vezes colocou, mas não explicou muito, simplesmente falou que, sei lá, trabalhou dentro de uma empresa que é do mesmo ramo, porém passou 2 anos, pronto. Só que ele não explica o que é que ele fez, qual era a função dele, não há tanta necessidade porque saiu, né? Às vezes se pergunta, mas não tanto. Mas o que é que ele tem, o que é que ele aprendeu, porque quem sabe ele vai precisar mudar algumas coisas, mas ele vai estar trazendo muita novidade para essa outra empresa também. Então, o próprio gerente também ele pode muito bem. Seleção por competências. A gente pode muito bem dizer que aqui seria aquele tipo de seleção em que a pessoa ela vai colocar tudo no currículo, tudo, aí sim, aqui cabe a questão dos certificados, dos cursos que fez, né? Mas que mesmo assim, na hora em que ela vai fazer alguma entrevista, às vezes tem até prova, o processo daqui, ele é um pouco diferente, porque quando eu falo na competência, eu estou exatamente trabalhando principalmente aquilo que a pessoa tem, aquilo que a pessoa sabe, e aqui eu valorizo muito o conhecimento que ela tem, mais do que aquela questão de dizer, essa daqui, por ela falar bem e tudo mais, o treinamento eu posso até dar para ela, já que ela não tem tanto conhecimento, mas ela é uma pessoa muito comunicativa, por exemplo. Se é sobre competências, não leva muito por esse lado, não. Competência é conhecimento, competência é você ter capacidade de realmente estar dentro daquela função
né, em que está aberta. Então, é algo que a gente tem que analisar de acordo com a importância dentro da empresa também. Como exemplo de competência, pode ser citado aqui a forma física, capacidade operacional, iniciativa, visão a longo prazo, relacionamento interpessoal, por exemplo. Visão a longo prazo. É comum numa entrevista o recrutador colocar um problema, às vezes esse problema é real da empresa, e perguntar para o candidato qual seria a solução que ele teria para a empresa naquela situação. Então isso aí é uma visão a longo prazo. Você naquele momento, eu preciso para fazer isso e aquilo, mas você também tem que ajudar a empresa a crescer. Então vamos lá, o problema que eu tenho é esse, ou então crio um problema que eu não tenho, mas que é um problema que necessita de uma estratégia, existe um planejamento e de uma pessoa que tenha conhecimento sobre aquilo, e eu posso muito bem fazer isso. Ou eu posso colocar a dinâmica de grupo para analisar o relacionamento interpessoal. É outra forma que eu tenho também de analisar a competência das pessoas, né? Então, mais uma vez aqui fala que a empresa, se ela não tem os seus objetivos organizacionais bem definidos, então, tanto sua missão, visão, valores, então, não tem como você investir em seleção de competência. Você vai fazer uma seleção comum de alguém que precisa trabalhar ali, mas que você mesmo não conhece a sua própria empresa. Ou se conhece, não deixa bem explícito para que todo mundo saiba o que se trata, como se trabalha, como é a cultura dentro da sua empresa. E isso é muito ruim. Então, veja bem, aqui a gente tem que o processo de seleção pode ser considerado como a mais importante das 4 etapas a serem utilizadas nesse curso. Se bem trabalhada, poderá auxiliar a organização na escolha de profissionais disponíveis no mercado de trabalho que se encontra. Então, vai depender. E essa empresa, quanto mais organizada for, quanto mais competitiva ela for, os candidatos que são bons, que estão lá fora, eles estão de olho nela. Inclusive candidatos que estão já empregados em outras empresas, mas que desejaria participar do quadro daquela empresa que está naquele momento fazendo o processo de recrutamento e seleção. Então, as técnicas de seleção de pessoas aqui existem vários, né, como a gente falou aqui. Mas o que eu traria diretamente para cá, o processo de triagem. Esse processo ele pode ser feito de várias formas. Eu já fiz o processo de triagem através do currículo, que é o mais prático. Como eu falei, tenho 20 vagas, apareceu 150 currículos, e aí eu vou dar uma olhada nos currículos por alto, e aí eu já elimino 100, então fica só 50. Isso é uma triagem, né? Mas esse processo de triagem ele também pode acontecer, por exemplo, todo mundo está esperando para entrevista, para ser entrevistado. E aí, coloca todo mundo dentro de uma sala, num espaço amplo, uma sala que seja de espera. E aí vai entrando de 2x2, 3x3, não sei como de acordo com a empresa, como está sendo isso aí. Só que o que acontece? Enquanto uns estão sendo atendidos na entrevista e os outros estão esperando ser atendidos, essa triagem pode ser feita na hora em que eles estão esperando para ser atendido. E eu me lembro que uma empresa em Juiz de Fora necessitava de alguém, mas o trabalho dele exigia muita capacidade, muito raciocínio lógico, uma capacidade também de memória, né? E ele tinha que ser uma pessoa totalmente fria, tranquila. E aí, para fazer essa triagem, o que é que a gente fez? Naquele tempo eu jogava xadrez bastante, tudo, então disse, não, foi o seguinte, no meio da sala, vamos colocar 2 pessoas da nossa empresa jogando xadrez, deixa lá. Eles estão esperando e essas 2 pessoas estão lá de bobeira. E aí, vamos observar pela sala vizinha, já que é aquele vidro com o fundo falso, né? Quem está dentro da sala não vê quem está nessa sala que está de espera, né? Não vê quem está dentro da sala
mas lá da sala dá para ver completamente. Então por lá a gente simplesmente vai avaliando o comportamento de cada um, entre eles conversando, eles esperando e também observando a partida de xadrez. Por que essa loucura de observar a partida de xadrez? Bem, como eu falei, era uma vaga em que necessitava de você ser completamente tranquilo, de raciocínio lógico e, sei lá, era diferente de você lidar com as pessoas, alguma coisa assim. Então, para isso, eu teria que ver quais pessoas também que elas estão mais capacitadas nisso, né? A ter um certo raciocínio e a partir de concentração principalmente. Então a gente colocou, e aí foi interessante porque enquanto alguns observavam, porque gostavam de xadrez, estavam ali e tudo mais, outros fingiam que observavam, e eu me lembro que eu, quando eu aprendi xadrez, foi fingindo que entendia, né? Não é fingir que observava, fingir que entendia. Eu sabia jogar dama, e aí de repente estava na escola técnica e quando eu vi a galera jogando eu não entendi nada daquele jogo, e quando eu achava que estava entendendo, vinha uma peça e fazia tudo diferente, um cavalo que pulava em cima das outras peças, outra, a torre que dava, disparava, né, e não pulava, ou seja, algo que para minha cabeça era maluco, porque eu nunca tinha visto um jogo de xadrez na minha vida, vim ver com 17 anos de idade. Então, veja bem, naquele momento eu comecei a prestar atenção nas pessoas em que estavam em volta, a forma como elas analisavam, botando a mão no queixo, analisando aquela questão bem assim intelectual, e eu achei aquilo dali fantástico. E a primeira coisa que eu coloquei dentro da minha cabeça vou aprender a jogar xadrez. Mas naquele momento, para que ninguém soubesse que eu não estava entendendo nada, eu resolvi copiar a ideia, dar uma de intelectual e ficar. É tanto que a maioria das pessoas em que me conheceram nesse período, elas não sabem que eu não sabia jogar xadrez e que eu aprendi ao passar do tempo. Nesse mesmo semestre, eu acho que é o segundo, terceiro semestre que eu estava na escola técnica, eu aprendi a jogar xadrez, mas eu aprendi lá numa salinha com outras pessoas que estavam também aprendendo e passei a jogar um pouco fraco, depois melhorei bastante também. Então, veja, isso daí é muito bom e a gente também pode analisar, mas o que a gente queria mesmo para eliminar é aquelas pessoas que não têm paciência. Por quê? Porque o jogo de xadrez, o que a gente colocou lá propositalmente, é daquele xadrez pensado. É aquele que o cara passa, em média, 1 minuto, um pouquinho menos, para dar um lance, independente do que está acontecendo. E algumas pessoas, elas não suportam isso. Ela entra em agonia. Eu vi lá um cara que eu vi a hora ele chutar o tabuleiro de xadrez, de tão impaciente que ele ficou, né? Ele olhava para um, olhava para outro, tal, mas não podia falar nada, porque, poxa, dentro dele, pelo menos, ele, né, é inteligente a ponto de dizer, eu não posso fazer nada aqui, porque senão esse emprego já era. Ele se controlou o máximo que ele pôde. Então, claro que muitas pessoas a gente conseguiu já fazer a triagem ali, já que estava difícil da gente fazer em termos do currículo, e a entrevista em si também não ia dizer muitas coisas sobre essa qualidade, que essa habilidade, digamos assim, teria que ser da pessoa, de concentração, de raciocínio, não necessariamente que soubesse jogar xadrez ou não. Então, esse processo de triagem ele serve exatamente para isso, para que a gente possa auxiliar e mais rápido eliminar candidatos. A entrevista, que no meu ver, a entrevista às vezes eu considero também como uma forma de triagem nesse sentido. Tenho 50, mas eu quero 20, eu tenho que eliminar 30, então é uma triagem também. Só que é uma triagem que aí vai pela própria entrevista em si. E nós outros não, eu não preciso nem conversar com ele, eu quero prestar atenção a ele, eu quero prestar atenção no currículo, eu quero ligar para as empresas em que ele trabalhou e perguntar como ele era, tudo mais, né? Então, eu quero isso. Isso seria na triagem. A entrevista em si, então, quer dizer, mais detalhes, como eu falei, que vou conhecer
desses candidatos. E ela, às vezes, ela segue 4 estágios: abertura, o entrevistador se apresenta, expõe a proposta da empresa e como ela será conduzida; a pesquisa, que é o objetivo: extrair do candidato informações necessárias. Essa pesquisa aqui, muitas vezes tem empresa que pega aquele formulário de livraria, que são 2 folhas, se eu não me engano, assim, às vezes tem até 4 folhas, em que o candidato vai preenchendo seu nome e tudo. Ali é humilhante pra caramba, porque ele tem espaço para tudo. Só que se você tiver pouca coisa no currículo, vai ficar muito espaço vazio. Experiência, empresa A, empresa B, empresa C, os custos e o espaço, tá tudo lá. E às vezes você não tem tudo isso. Então, esse tipo de folha, jamais você deve levar para a empresa. Não, seu currículo ele é digitado, seu currículo ele tem que ser bem trabalhado. Melhor ainda, se você não souber fazer o currículo, pedir alguém que faça. Já existem pessoas próprias, capacitadas para fazer currículo também. Então, veja bem, esse processo aí, a gente manda ele preencher, porque com o que a gente tem na mão preenchido, a gente também pode muito bem trabalhar melhor. Então, existe também essa parte da pesquisa, das informações. A troca, que é o momento em que o candidato faz perguntas também. Essa parte que é interessante, porque a maioria de vocês sempre vai pensar que na entrevista vocês é que vão responder a 1001 coisa da empresa sobre o que o cara quer saber. Não, é também um momento para que você também pergunte. Você pergunte como é o horário, o salário, tudo que você tiver dúvida lá dentro da empresa. É hora para você também conhecer a empresa. E muito medo é tão grande em que, sei lá, tem aquele medo de realmente falar sobre essa parte. E o fechamento, que o entrevistador faz comentário, analisa sobre a entrevista, informa as etapas futuras, o que ele vai receber em casa, sendo que esse receber o resultado em casa, ele é interessante porque eu deixo bem claro para aqueles que são bons, para aqueles, não que ele passou, mas sim que a gente vai entrar em contato com ele. Mas a maioria que a gente não vai entrar em contato, existe algo que a gente sempre fala, que é qualquer coisa. Olha, tudo bem, a gente fez essa etapa, né? Vamos fazer com todo mundo, e qualquer coisa a gente entra em contato com você. Esse qualquer coisa, o candidato ele deveria já deixar ali subtendido que ele foi reprovado. Só que se a gente dizer que ele não passou, que ele foi reprovado, ele tem todo o direito de chegar para a gente e perguntar por que não foi, por que ele foi reprovado. E a forma como a gente seleciona os candidatos não necessariamente pode ser considerado uma forma ética, isso, aquilo, outro. É por isso que a gente nunca fala o que é que a gente quer, a gente nunca fala o que é que a gente analisa do candidato, né? E com certeza você falar, você foi aprovado por isso, isso, como é algo subjetivo, o cara pode discordar. Então, a melhor forma é dizer que vai entrar em contato e ele aguardar. Entrou em contato, beleza. Depois de muito tempo o cara perguntou, e aí não sei o que, você pode muito bem dizer: olha, as vagas foram preenchidas agora, então qualquer coisa sempre é bom. É uma forma educada que você tem. De acordo com a necessidade, já temos seus dados, a gente pode lhe chamar, né? Teste de conhecimento e capacidade, que aqui tem provas gerais, né? Tem cargos também que você também pode colocar isso. Prova específica para cargo. Esse provas gerais é tipo português e matemática, é algo que pode servir para qualquer cargo. Específico é para aquela função específica também, que eu vou fazer algum tipo de provas. E pode também ter provas MIT, então aqui é conhecimento e capacidade. Teste psicológico, então essas ferramentas padronizadas, às vezes até mesmo para as costureiras que vão para Guararapes, sei lá, tem algumas que passam por teste também, além do teste da máquina. E a partir daí, é claro que para quem vai trabalhar com pessoas, não há necessidade muito, porque essa parte psicológica, sim, na questão do relacionamento pessoal, mas não há sobre a questão lógica, não há necessidade sobre isso. Então, outros que tem também o teste psicológico, e aí são vários que pode ser feito.
E a gente divide ele em dois: psicométricos, aqueles que medem as aptidões individuais, determinando o índice comparado com scores ponderados e validados anteriormente, como os testes de inteligência, visando o ajustamento contínuo do indivíduo ao ambiente. Pronto, psicométrico. De personalidade, realizado pelo psicólogo da empresa, que busca através do teste avaliar e identificar aspectos relacionados com a sua estrutura de personalidade, focando funções básicas como afetividade, criatividade, equilíbrio emocional, agressividade, fatigabilidade, depressão, ritmo, ambição e intelecto, ou algo a mais também, de acordo com o resultado da empresa. Então, veja que esse segundo aqui é o que mais se aplica de uma forma geral. Não adianta você ser uma pessoa que tem habilidade e competência, mas que não sabe lidar com pessoas. E aí vai botar tudo a perder. E as técnicas vivenciais, que aqui são situações realmente vividas pelo candidato no seu dia a dia, que não necessariamente pode se classificar naquelas experiências funcionais mesmo. Então, aqui a gente pode ter provas situacionais, que geralmente é a exigência do cargo, né? O exemplo, a dificuldade que o gestor pode enfrentar. Essa prova situacional foi o que eu falei lá. Ele pode muito bem lhe mostrar uma situação para que você possa resolver dentro da empresa, né? E aí, isso é uma prova situacional. A dinâmica de grupo, que eu vou passar em outro vídeo, a dinâmica que eu já passei para a maioria, que seria do abrigo subterrâneo. Vou falar sobre elas e depois eu vou pedir para que cada um também selecione as pessoas que gostaria de separar, mas isso aí depois. Mas essa dinâmica, ela não tem nada a ver com questão de racismo, preconceito, isso não. Ela visa observar na pessoa a interação do candidato com os demais, como ele participa de uma forma geral, se ele é aquele cara que deixa aí, vocês estão colocando a resposta, beleza, eu concordo, ou se ele dá a opinião dele, se ele impõe a opinião dele, que é diferente de dar a opinião, né? Se ele é um líder ou é escolhido para representar o grupo, mas toda dinâmica sempre tem um líder também. Mas quem escolheu ele, que se ofereceu e todo mundo aceitou? Ou será que foi o grupo realmente que viu que ele, naquele momento, era o melhor a apresentar o grupo? Então, a partir daí a gente tem os usos: levantamento de problemas, discussões, soluções de questões polêmicas, seleção, treinamento. Então, em tudo isso, ele é feito também a dinâmica. E tem o psicodrama, por último. Tem como objetivo expressar a personalidade do candidato mediante o papel social atribuído. O mesmo tem a liberdade de demonstrar seus sentimentos, frustrações, valores, que pode ser por uma representação, pode ser por uma fala. A gente tinha uma que é interessante demais. Na área de vendas, quando treinava a equipe de vendas, na hora da entrevista, a gente chegava e dizia assim: olha, a última etapa aqui, você realmente gosta de falar em público? Claro que a pessoa vai dizer que gosta, por mais que tivesse medo, gosta. Isso tudo bem. Então, nós temos uma sala aqui ao lado, com 30 pessoas, das mais diversas profissões, e eu gostaria que você fosse até lá, se apresentasse e falasse um pouco sobre você. Tudo bem? É claro que a maioria das pessoas não ficava nada bem. Alguns suavam pra caramba, né? E Juiz de Fora, às vezes, que a gente fazia, às vezes pega frio, mas não tem essa história não, cara. E aí a gente levantava e ia com a pessoa. Enquanto isso, os outros dois ajudantes, recrutadores também, estavam de olho no comportamento da pessoa. Quando a gente chegava na porta que abria, aí a gente pedia: pode voltar. Não tem sala nenhuma não, foi só um teste. Aí a pessoa respirava aliviada e tal. Isso também pode ser um psicodrama. Uma peça, um desenho, ele citar uma situação também, falar de si mesmo, não sei. Então existem várias coisas, várias formas que a gente pode trabalhar o psicodrama, tá ok? Então esta é a aula, é um pouquinho comprida. E aí, para os alunos que já vêm comigo nessa caminhada, né, durante esse ano, então aqui está o exercício de fixação, 3 perguntas básicas. E vocês também que vêm acompanhando o canal também façam também, respondam, porque isso serve para fixar para vocês mesmos. É o que a gente chama de mnemotécnica. Você pode muito bem
ver o conteúdo, escutar e ao mesmo tempo praticar. Quando você pratica, quando você escreve, aquele conteúdo, aquelas informações, elas vão se afixando também no nosso subconsciente. E a partir daí fica muito mais fácil a gente não só decorar, não é essa a ideia, mas sim aprender. E a qualquer momento que a gente tiver de utilizar, de falar sobre ela, a gente vai falar com nossas palavras e não de forma decorada. Então aqui as 3 perguntas como você poderia conceituar o processo de seleção de pessoas? Está lá no começo do texto, né? E da para que serve a entrevista de seleção? E aí você pode falar à vontade, né? E cite uma técnica de seleção, eu coloquei várias lá, né? E explique como ela funciona. Esse funcionamento dela é como a empresa utiliza essa técnica e para que serve. Então, poderia exatamente falar sobre isso, tá ok? Então, para todos os que estão assistindo, essa é a nossa 8ª aula e desejo bons estudos para todos.